Ei, boa noite! Vamos começar mais uma live aqui, cinema e psicopatologia. Vou esperar vocês chegarem para me dizer se está tudo ok, se está tudo bem com o áudio, com o vídeo. E aí eu vou fechar aqui os comentários, porque eu me distraio muito com esses comentários. Então, se alguém me disser aqui que tá tudo ok, a gente já começa a falar. Boa noite, que bom que vocês estão aqui. Ei, Tice, sempre aqui comigo. Que bom que vocês estão aqui. Coisa boa, nessa sexta-feira de quarentena. Tudo ok, maravilha, então ótimo, que bom que vocês estão aqui comigo, bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um filme que eu gosto muito, que é o Garota Interrompida. E nesse filme, ele aborda, na verdade, algumas questões, né? A gente vai trazer um pouco aqui pinceladas de outras coisas, mas o ponto principal do filme é a Susana, né, que é uma garota, entre 17 e 18 anos, aí final da adolescência, início da fase adulta. E a Susana, ela se descobre, né, com um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, que é o que a gente vai falar na live de hoje, tá? E aí eu vou trazer aqui alguns pontos pra gente discutir, né? A questão da própria Susana, do comportamento dela, de como isso é abordado no filme, a questão do diagnóstico em si, né? Do transtorno de personalidade border, e vou falar um pouco sobre o tratamento também. Tanto o tratamento que é dado à Susana, quanto o tratamento, né, que seria hoje um tratamento com mais evidências científicas aí para o transtorno que a Susana tem, tá? Bom, e aí eu queria começar, né, a nossa live aqui trazendo uma frase da própria Susana. Primeiro, assim, a primeira coisa que torna esse filme ainda mais interessante é que isso é uma história verídica, né? Não sei se vocês sabem, mas a Susana Kinsey, ela de fato existe, né? Ela tá viva ainda, então ela existe. Hoje ela tem por volta de 60, 70 anos mais ou menos, e ela escreveu um livro. O livro tem o mesmo título, Garota Interrompida, tem traduzido para o português, inclusive. O livro é basicamente a transcrição daquele diário que a gente vê a Susana escrevendo lá o tempo todo no filme, né? Então o livro é basicamente a transcrição do diário da Susana no período que ela esteve internada, que foram 2 anos. O filme não deixa isso muito claro, mas no livro fica bastante claro, foram 18 meses, na verdade, não chegou a ser 2 anos, né? 18 meses que ela ficou internada no hospital psiquiátrico, tá? E aí eu queria começar a live com uma frase dela mesmo, né? Uma frase da autora, da própria Susana, pessoa, que também é dita no filme. A frase é a seguinte: sei exatamente como é querer morrer. Como dói sorrir quando você tenta se ajustar e não consegue. Como você se fere por fora tentando matar o que tem por dentro. Essa frase é forte, né? É impactante, acho que como todo filme, né? O filme todo é muito forte, o filme todo é muito impactante. Não é um filme leve, não é um filme tranquilo, não é um filme suave. É um filme, quase um filme de suspense, né? Você fica o tempo todo tenso e, enfim, agoniado com algumas coisas que acontecem, né, ao longo do filme. Tem algumas cenas muito fortes. Bom, mas de todo modo, o filme se dá na década de 60, né? Então o ano é 1967, quando Susana tem aí 17 para 18 anos e ela é uma jovem que acaba de sair da adolescência, né? Entrando aí na fase adulta, terminando o colegial, né? Terminando o ensino médio. E tem que decidir que curso vai fazer, que faculdade vai cursar. Ela acaba decidindo não fazer faculdade nenhuma. E por isso também sofre, né? Não se ajusta naquele padrão ali social da família dela e da comunidade dela. E ela faz uma tentativa de suicídio, né? Então ela toma um vidro de aspirina e uma garrafa de vodka, tá? E aí, dessa tentativa de suicídio da Susana, que a gente vê as cenas da memória dela, né? Assim, o filme vai e volta nas memórias da Susana, como se fosse um diário mesmo. E a gente vê a cena onde ela tá tomando a lavagem, né? Onde estão colocando carvão nela, lá no hospital, colocando pra fora lá a substância que foi ingerida. E aí, então, tem a cena dela conversando com o psiquiatra, que é amigo dos pais dela, né? E o psiquiatra lá, e psicanalista, decide, então, que a melhor opção para Susana é se internar num hospital psiquiátrico.
A justificativa que ele usa para Suzana é que ela está fazendo os outros sofrerem, né? E isso depois também eu vou voltar nesse ponto aí quando eu for falar do tratamento, tá? A justificativa para internação é, olha, você precisa se internar porque seus pais estão sofrendo muito e, né, a gente precisa controlar você, tipo assim, vamos botar você num hospital psiquiátrico. E aí ele alega para Suzana que ela vai passar alguns dias para descansar e se recuperar, né? E ela não tem a menor noção de que ela vai ficar muito tempo lá e ela acaba passando quase que 2 anos, né? 18 meses. E aí, então, ela é diagnosticada e não é informada, eu também vou voltar nesse ponto quando eu estiver falando do tratamento, né? Ela não sabe qual é o diagnóstico que ela tem, ela descobre por conta própria, porque ela vai roubar, né, os escritos lá do psicólogo que acompanha ela lá na internação, que é um psicanalista também. E ela descobre, então, né, de maneira ilícita, digamos assim, que ela tem transtorno de personalidade borderline. Isso também não é explicado a ela, isso também ela não sabe o que significa, né? Ela só lê algumas coisas lá que, inclusive, a incomodam muito, né? Como, por exemplo, comportamento sexual promíscuo, né? Então, isso incomoda muito a Suzana, ela fica muito chateada com essa anotação, questiona, inclusive, para a diretora da clínica, o que seria um comportamento sexual promíscuo. É sair com 5 homens, com 10 homens, com 40 homens, o que vocês consideram promíscuo, né? De fato, então ela fica muito incomodada com isso. Bom, e aí vem a questão do diagnóstico da Suzana, né? Que é o transtorno de personalidade borderline. Vamos tentar entender um pouco isso, né? Primeiro tentar entender por que desse nome. Por que borderline? O que significa borderline, tá? Border significa borda, significa limite, limítrofe, tá? Esse diagnóstico, esse termo borderline, na verdade, ele vem de um diagnóstico antigo que era baseado na psicanálise, que se acreditava que o paciente border, ele estava na borda, no limite entre a neurose e a psicose, né? Que seria o que a gente consideraria hoje, a psicose é o que a gente considera hoje de loucura, né? Falando assim de uma maneira mais ampla para que quem não é da área entenda. Então, antigamente, né, quando os diagnósticos psiquiátricos eram baseados na psicanálise, acreditava-se que o paciente border, ele estava aí, então, nesse limite, nessa borda entre uma certa sanidade e um tanto de loucura. Hoje a gente não entende mais dessa forma, mas o nome foi mantido, né? E, de fato, ainda faz sentido esse nome borderline, porque a instabilidade, ou seja, a coisa da volatilidade do paciente border, ainda justifica um pouco essa ideia de borda, né? Dessa ideia de limítrofe aí das emoções, da instabilidade, que é a característica do transtorno de personalidade border. E a instabilidade de humor no border é uma característica marcante, acentuada. E aí muita gente confunde com o bipolar, né? Que a gente falou na semana passada, a gente fez aqui a live da semana passada sobre transtorno bipolar. A instabilidade do border é muito mais instável, se vocês me permitem o pleonasmo, né? O exagero aqui. É uma instabilidade muito mais instável. A gente viu na semana passada que aquela pessoa que tá bem de manhã e tá mal de noite não é bipolar. Lembram que eu falei? Então, existe uma grande possibilidade dessa pessoa ser border, né? A pessoa que tá sorrindo de manhã, meio-dia tá gritando com raiva e de noite tá chorando aos prantos. Essa oscilação tão drástica, tão brusca de humor ao longo de um mesmo dia é uma das características do paciente border, né? É um paciente que tem uma forma muito reativa, tá? Diante dos acontecimentos, diante das situações, diante até das atitudes, dos comportamentos de outras pessoas. Então, se a gente pudesse definir o transtorno em uma única palavra, essa palavra seria intensidade. São pessoas muito intensas, são pessoas que vivem as emoções de uma maneira muito intensa. Então, amor, é muito amor, é muito ódio, né? Então, assim, essa intensidade toda torna essa paciente, a maioria mulher, torna essa paciente muito vulnerável, torna isso de um desgaste emocional, de um cansaço, de um sofrimento extremo, né? Então, os relacionamentos íntimos de uma pessoa com transtorno de personalidade border são sempre muito complicados, porque são pessoas que colocam os relacionamentos em extremos, porque são muito intensas, né? É difícil achar
um meio termo para o border, né? O border está sempre nas extremidades, está sempre no limite, por isso o nome, né? Tá ali nos extremos o tempo todo. Então, os relacionamentos, a pessoa que é border, ela oscila muito entre o amor extremo e o ódio extremo, né? Ou essa pessoa é maravilhosa e, tipo, resolve a minha vida, ou essa pessoa é ridícula e não serve para nada, né? Então, na verdade, a gente tem essa oscilação muito grande entre amor e ódio, né? Nesses pacientes aí, border, né? Especialmente quando o paciente faz uma leitura de estar sendo rejeitado pelo outro, que é o que o border mais teme de maneira geral, é a rejeição, né? Ser rejeitado é muito difícil para um paciente com transtorno de personalidade borderline. E tudo que ele busca é não ser rejeitado, o que muitas vezes ele acaba caindo nessa própria armadilha, né? Ele busca tanto não ser rejeitado, demanda tanto o amor do outro, liga tanto, procura tanto, manda tantas mensagens, que o outro se cansa e acaba rejeitando de fato. Esse é um ciclo que os pacientes border acabam caindo muito. É claro que essa busca toda, essa demanda toda de amor e de atenção e de cuidado do outro tem a ver com uma baixíssima autoestima desse paciente. Então, os pacientes com transtorno de personalidade border são pacientes que têm uma autoestima muito baixa, que têm uma visão de si mesmo muito ruim, muito negativa, muito depreciativa, né? Isso é parte, obviamente, do tratamento que a gente vai fazer com esses pacientes, né? Melhorar a autoestima, melhorar a visão de si mesmo, né? Dentro desse processo é fundamental, tá? É predominante em mulheres, né? Então, é um número muito maior de pacientes diagnosticados com transtorno de personalidade border são mulheres. E o DSM define o transtorno como um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem, dos afetos e da impulsividade acentuada, que surgem no final da adolescência e início da vida adulta. Aí a gente vê, né, no caso da Suzana surgindo bem aí, e está presente em vários contextos da vida, tais como esforços desesperados para evitar o abandono em relações, né, seja esse abandono real ou imaginário, um padrão de relacionamento instável e intenso e alternância entre os extremos de idealização e desvalorização, a coisa que eu falei do amor e do ódio, né? Ou essa pessoa é tudo pra mim e resolve tudo e é a minha vida, ou então essa pessoa não vale nada e eu não quero nunca mais ver, né? Então, tá sempre entre esses dois extremos. Perturbação na identidade do eu e na autoimagem, então, que eu falei também, né? Uma visão de si muito depreciativa, muito negativa, uma autoestima muito baixa. A comorbidade mais frequente do transtorno de personalidade border são os transtornos alimentares, justamente por conta dessa questão da autoimagem, né? A autoimagem, a gente viu aqui na primeira live de anorexia, que a anorexia está ligada a uma autoimagem distorcida, né? Então, muitas pacientes que têm transtorno de personalidade border também têm um transtorno alimentar concomitante, né? Uma anorexia, uma bulimia, às vezes uma compulsão alimentar, é bem comum. Impulsividade é outra característica muito frequente, a gente observa isso na Suzana durante o filme, né? A forma impulsiva, como ela se relaciona com os homens, por exemplo, né? Tem a cena em que ela conhece um rapaz numa festa e na mesma hora ela vai ter uma relação sexual com ele, depois ela sai do nada, veste a roupa e vai embora, né? Então, assim, esse modo impulsivo de Suzana lidar com as coisas, até a própria tentativa de suicídio, né? A gente pode interpretar isso também como um ato impulsivo. Ela nega o tempo todo a tentativa de suicídio que ela fez, né? O Melman, que é o psicólogo lá da clínica, pergunta pra ela, e por que você tomou um vidro de aspirina com vodka? Porque eu tava com dor de cabeça, eu só queria que a dor de cabeça passasse. Ué, mas um vidro de aspirina pra passar a dor de cabeça? Então, assim, ela nega a tentativa de suicídio o tempo todo. Foi um ato impulsivo, né? Que provavelmente ela própria se arrepende e por isso nega. Então, o DSM define que pra a gente considerar um paciente, né, como border, ele precisa ter problema, ele precisa ter dificuldade de controlar os impulsos em pelo menos 2 áreas da vida, né? Quais são essas áreas que podem, o controle dos impulsos pode estar comprometido? Comida, compras, sexo, drogas, álcool e direção perigosa. Então, o paciente precisa ter pelo menos 2 comprometidas, tá? E aí na Suzana, né, a gente vê algumas aí comprometidas. Ela tem alguns
episódios de abuso, né, de álcool. Ela tem a questão do sexo, né, que lá no prontuário dela tá escrito que são comportamentos promíscuos, né, então ela tem uma impulsividade em relação à questão sexual, né, enfim, então ela tem aí pelo menos 2 que ficam claros no filme. E tem outras 2 características, né, que são muito frequentes também no paciente border, mas que não são características que definem o transtorno, muitas vezes isso é confundido, que são as tentativas de suicídio e a automutilação. Muitos pacientes com transtorno de personalidade border, assim como a Suzana, fazem tentativa de suicídio e se automutilam, ou seja, se cortam, né? Cortam o braço, cortam a perna, a barriga, enfim, cortam partes do corpo, justamente na frase que eu comecei a live falando, né? Que ela fala, a gente se fere por fora, tentando matar, tentando amenizar a dor que está dentro, né? Então, todo paciente border, ou boa parte dos pacientes border, relata essa sensação de dor existencial, né? E uma outra característica que é muito comum nos pacientes é um sentimento crônico de vazio. É um vazio, eles não sabem muito bem explicar o que é esse vazio, mas é um sentimento crônico de vazio. Como se faltasse alguma coisa, como se precisasse de algo para preencher. E aí, os comportamentos compulsivos, impulsivos, muitas vezes vêm para tentar também aplacar esse vazio. Enquanto tá ali fazendo sexo, enquanto tá comendo, enquanto tá comprando, enquanto tá bebendo, usando droga, né? Essa sensação de vazio, ela diminui, ela atenua, né? Então, esses comportamentos impulsivos e perigosos, muitas vezes, né, estão relacionados a esse sentimento crônico de vazio que o paciente sente. Apesar de tudo isso, né, apesar dessa descrição assustadora do transtorno, né, você escuta tudo isso e faz, meu Deus, como que essa pessoa vive, né? Há um sofrimento subjetivo muito grande nos pacientes com transtorno de personalidade border, mas a boa notícia esse paciente normalmente é diagnosticado, né, no final da adolescência e início da vida adulta, mas a boa notícia é que o prognóstico do transtorno é muito bom. Nas próximas décadas, a tendência é que os sintomas se atenuem muito e, em alguns casos, eles até desaparecem. Então, é difícil você ver uma paciente border assim, com todos esses sintomas. Não é que não exista, tá? Não é que é impossível, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que o prognóstico, em sua maioria, é positivo, é bom. É difícil você ver uma paciente border assim, com todas essas características que eu acabei de descrever, muito acentuada, depois dos 30, por exemplo. Né? Então, a tendência é que depois dos 30 anos fique um ou outro sintoma. Né? Às vezes persiste o sentimento crônico de vazio, às vezes persiste a questão do controle dos impulsos, né? Às vezes persiste a coisa de ainda querer e ainda desejar o amor do outro muito, mas tudo isso num tom mais suave, entende? Menos amplificado, menos, assim, de modo mais tranquilo, mais manejável, né? Então, o prognóstico do transtorno de personalidade border é muito bom, diferente até de outros transtornos de personalidade, que ou não melhoram ou podem até piorar com o tempo, tá? Então, apesar de toda essa descrição pesada, né, e difícil, com tentativas de suicídio, com automutilação, com comportamentos perigosos, a tendência é tudo isso diminuir ou até remitir mesmo, até ter uma remissão espontânea desses sintomas, mesmo que o paciente não faça um tratamento para isso, tá? E aí uma coisa que chama a atenção no filme, né, pra gente, pra quem assistiu o filme, é que Suzana, ela então é internada, né, em Claymore, que é o hospital psiquiátrico lá, e ela convive com várias meninas, né? Ela convive com várias outras garotas que acabam se tornando amigas dela, né? Que ela acaba ali desenvolvendo um relacionamento, uma amizade. Tanto é que o paquera dela, né? O namorado, enfim, aquele cara que se relacionou com ela, vai no hospital visitá-la e a enfermeira libera os dois pra sair, pra ir tomar um ar fresco lá fora, né? Que eles estavam praticamente transando no quarto do hospital e as outras meninas estavam querendo ver. E aí ela diz, vamos lá pra fora, vamos lá pra fora. E aí ele diz pra ela, vamos fugir, meu carro tá aqui, né? E ela não quer fugir com ele justamente pelos laços que ela desenvolveu na clínica. Então a gente tem algumas coisas interessantes para notar, né? Sobre as meninas que convivem com a Suzana, que não é o foco aqui da minha live, eu vou só citar, tá?
Tem a Georgina, né, que é a menina que mente compulsivamente, né, que tem a mitomania, né, ou a pseudologia fantástica, que é um nome que a gente não usa mais, né, mas que é o nome que ela fala no filme, né, o diagnóstico dela, quando a Susana pergunta, ela diz pseudologia fantástica, e a Susana pergunta, o que é isso? Ela diz, eu não sei parar de mentir. Então tem a Georgina, que é a colega de quarto da Susana, que mente compulsivamente. Tem a Daisy, né, que foi abusada sexualmente pelo pai, é viciada em ansiolíticos, né, no Valium, que ela pede o tempo todo, em laxantes, e ela só come frango, né? Então, a Daisy é um personagem importante aí no filme, né, porque ela acaba cometendo suicídio. Minhas lives sempre tem spoiler, né? Então, vocês já sabem que quem não viu o filme vai ver depois com todos os spoilers que eu dou aqui. A Daisy comete suicídio, né, mais pro final do filme. E ela é uma personagem importante, a gente vai ver aqui por quê, né? Porque a Susana tem aí uma mudança dela depois do suicídio da Daisy, né? Então a Daisy é abusada sexualmente pelo pai, viciada em medicação. Tem a Janet, que é anoréxica. Tem a Polly, né? Que é outra personagem interessante também, enigmática, que é a menina que tem o rosto queimado, né? Ela ateou fogo no próprio corpo. E não fica bem explicado por quê, né? A Georgina diz que foi por causa do cachorro, mas a gente também não sabe, porque a Georgina mente, né? Então a gente não, no filme não explica bem qual foi o motivo, né? Pelo qual a Polly ateou fogo no próprio corpo. E a Polly tem um comportamento infantil, né? Ela é uma mulher, né? Enfim, ela é uma adolescente aí também no final da adolescência, da idade de Susana, mas tem um comportamento extremamente infantilizado. E o grande destaque do filme, né, tanto é que ganhou o Oscar, é a Angelina Jolie no papel da Lisa, né? Então a Lisa, que acaba sendo aí a amiga, né, a que fica mais próxima da Susana, é uma garota, né, enfim, já adolescente também um pouco mais velha, com diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Eu não vou falar desse diagnóstico aqui porque a gente vai ter uma live só para antissocial, né? Os dois diagnósticos que Hollywood mais gosta é antissocial e border, né? Tem um outro também que vai ter a live aqui, que é o dissociativo. Dissociativo praticamente a gente não vê na clínica, mas é algo que desperta muito o interesse das pessoas, né? Por conta de Hollywood também. Então, Hollywood ama border, né? Porque essa intensidade toda fica muito bom, né? De ser retratada nos filmes. E o antissocial, porque também desperta curiosidade, a maldade, né? A coisa do ser ruim dentro do ser humano, isso também desperta muita curiosidade. Então, antissocial eu não vou falar agora, porque a gente vai ter uma live especialmente dedicada para o transtorno de personalidade antissocial. Só um parêntese aqui que é interessante, a Angelina Jolie, né, que faz o papel da Lisa, que é a paciente com personalidade antissocial, na vida real, a Angelina Jolie já revelou que ela é border, né? Então, de certo modo, aí é uma curiosidade aí sobre o filme, né? Ela faz tratamento, enfim. Hoje também já é mais velha, acredito que já esteja mais controlado isso, mas a Angelina Jolie, que ganhou o Oscar, né, como atriz coadjuvante no papel da Lisa, na verdade é border. Bom, e aí então Susana é internada, né, nesse hospital de Claymore, onde ela passa 18 meses, ela não é informada do diagnóstico dela, né, em uma das cenas conversando com a enfermeira, aquela enfermeira negra que ela inclusive ofende, né, em um momento do filme, de uma maneira bem grosseira, bem impulsiva, como é característica do diagnóstico, ela fala para a enfermeira uma frase bem interessante, que é a seguinte: como eu vou sair daqui se eu não sei o que eu tenho? Se eu não sei o que se passa na minha cabeça, tá? E aí eu já vou puxar o gancho para a questão do tratamento e da forma como o tratamento é conduzido no filme, né? E claro que a gente tem que fazer uma contextualização. O filme se passa na década de 60, onde o tratamento era prioritariamente manicomial, como a gente chama, né? Ou seja, tem algum problema interna, né? Então, era o tratamento que era dado a pessoas com transtornos mentais antigamente, graças a Deus não é mais. Hoje a gente tem uma outra forma de entender e de interpretar isso, né? Mas a compreensão do diagnóstico hoje, a gente entende como algo fundamental. Então, não existe a possibilidade, pelo menos não dentro da terapia cognitiva, né, que é a que tem mais evidências científicas para o tratamento do transtorno de personalidade borderline, e eu vou chegar lá já já,
dentro da terapia cognitiva é impensável a possibilidade da gente tratar um paciente, seja ele de que diagnóstico for, né? E isso inclui o transtorno de personalidade border também, da gente tratar um paciente sem que ele saiba o que ele tem. Por que isso? Por qual é a importância de eu saber o meu diagnóstico? Porque se eu sei o meu diagnóstico, para usar as palavras da Suzana, eu sei o que se passa na minha cabeça, eu compreendo, eu me implico naquilo, né? Ou seja, eu sei que eu tenho tal problema, eu vou estudar sobre tal problema, né? Inclusive dentro da TCC, a gente até indica leituras para o paciente, porque a gente entende que é importante que ele saiba, por fontes seguras, por fontes confiáveis, né? O que é exatamente o transtorno. Ainda mais um transtorno como border, que é permeado de fantasias, né? Esse filme aborda até de maneira razoável, mas tem outros filmes que abordam o transtorno de personalidade border de maneira absolutamente distorcida, como pessoas loucas, como pessoas descontroladas, como pessoas que matam os outros, né? Então, assim, coisas que estão totalmente desconectadas da realidade, do que é o transtorno em si. Então, muitas vezes, você recebe um paciente, né, que vem diagnosticado de outro profissional, vem diagnosticado de um psiquiatra, vem diagnosticado, né? Até ele próprio faz o diagnóstico dele mesmo no Google e procura ajuda. E vem cheio de fantasia, né? Vem cheio de ideias que não correspondem de fato ao transtorno. Então, desmistificar isso é muito importante, né? Tirar essa carga, esse peso negativo de cima do transtorno é muito importante. E outro ponto que chama atenção no filme também é a questão do uso da medicação. A medicação é dada ali de maneira indiscriminada para as meninas. Elas não sabem por que elas tomam aqueles remédios. Inclusive, algumas delas desenvolvem até dependência, né? A Daisy, que acaba se matando no final, ela é dependente do Valium, né? Ela fica o tempo todo trocando tudo por Valium, né? Qualquer coisa que alguém disser assim, olha, tem um Valium, ela faz qualquer negócio, né? Então, ela acaba criando uma dependência da medicação, tá? E assim, a medicação é um ponto, né, que a gente discute no transtorno de personalidade, porque não existe medicação para personalidade. Personalidade é o jeito de ser da pessoa. O jeito de ser da pessoa é daquele jeito. Não existe uma medicação para mudar jeito de ser, né? Se tivesse, eu acho que até seria bom, seria interessante, porque pensa aí. Ah, eu sou, sei lá, desorganizada, eu quero ser mais organizada. Então, peraí que eu vou tomar um remédio para ser organizada, né? Peraí que eu vou tomar um remédio para ser mais disciplinada. Isso são traços, são características de personalidade. Como é que se chega num diagnóstico de transtorno de personalidade, por exemplo, né? Como é que se define o que é transtorno dentro de personalidade e o que é normal dentro de personalidade? Existem certas características de personalidade que desviam muito da norma, da regra social. Tanto que transtorno de personalidade é um diagnóstico cultural. Em outras culturas, por exemplo, comportamentos como esse aqui, que a gente chama na nossa cultura ocidental de border, pode ser que seja normal em outra cultura, entende? Então, é um transtorno eminentemente moldado, né? Pensado em cima da cultura que o indivíduo está inserido, tá? Então, existem determinados comportamentos que desviam muito da regra, da norma cultural. Quando esses determinados comportamentos que desviam muito da regra cultural, eles estão dentro de um padrão, então classifica-se como um transtorno de personalidade, tá claro? Só que o ponto é, não tem medicação para isso, não tem um remédio para mudar o meu jeito de ser, ainda que ele seja disfuncional, ainda que ele seja um transtorno, não tem. Por que o paciente border eventualmente usa a medicação? Para controlar as comorbidades, né? Para não ficar sofrendo, por exemplo, com depressão, com ansiedade, que são sintomas aí satélites, né? Que são comorbidades que podem estar presentes em algum momento da vida dessa paciente, tá? Então, a medicação para o transtorno de personalidade, ela vem ou para comorbidades ou para sintomas que aparecem ali eventualmente e o psiquiatra lança a mão da medicação para fazer o controle desses sintomas. Mas, para transtorno de personalidade, só existe um caminho: psicoterapia. O paciente precisa aprender a lidar com esse seu jeito de ser. Porque é um jeito de ser. Desvia da norma? Desvia. Tá muito fora dos padrões? Sim, tá muito fora dos padrões. Isso causa muitos problemas e muito sofrimento? Sem dúvida, causa muitos problemas e muito sofrimento. Então, o que a gente vai fazer?
a gente vai tentar, dentro do tratamento, dentro da psicoterapia, fazer com que esse paciente faça um arranjo melhor dessas características. Consegue entender isso? Sim, eu tô colocando aqui entre aspas, é óbvio, né? Mas a ideia do tratamento é arranjar essas características, esse jeito de ser do paciente, esse modo de ser e estar no mundo, de uma maneira mais funcional. E eu sempre digo, eu gosto muito de tratar border, né? É um assunto que me fascina, assim, eu gosto demais, né? De estudar, de tratar pacientes com transtorno de personalidade borderline. Talvez seja aí, junto com transtornos alimentares, talvez seja o diagnóstico que eu mais gosto de tratar, né? E eu sempre digo para minhas pacientes border, né? Que a gente não gira 180 graus. Então, ela é muito intensa. A gente vai diminuir alguns tons dessa intensidade, para que fique mais suave, para que fique mais tranquilo conviver com as pessoas, para que ela não sofra tanto com esse convívio, entende? Porque, digamos, se eu tenho um namorado e eu preciso ligar para ele 80 vezes por dia, ele com certeza vai ficar um pouco incomodado com essa minha necessidade de contato o tempo inteiro. Então, eu nunca vou ser, né, pensando numa paciente border, ela nunca vai ser aquela pessoa que passa o dia inteiro sem ligar pro namorado. Vai ser muito difícil, né? Mas assim, não precisa ligar 80 vezes também. A gente pode chegar no meio termo disso, né? Vamos ligar umas 20? Vamos ligar umas 10, né? Vamos tentar diminuir um pouco essa intensidade, essa necessidade, essa demanda de amor pro outro o tempo todo, tá? Bom, e aí no filme aborda, né, essa questão do tratamento e isso que eu vou chamar aqui de ponto de virada da Susana, né, que é depois da conversa que ela tem com a enfermeira, tá? A Susana foge, né, com a Lisa, como vocês viram lá no filme, ela tem uma fuga com a Lisa num dia de noite e ela vai para casa dessa Daisy, né, que é a menina lá que foi abusada sexualmente pelo pai, que teve alta da clínica, né, em determinado momento do filme, e o pai compra um apartamento para ela e ela vai morar sozinha nesse apartamento. E aí a Susana e a Lisa pegaram o endereço dela e vão bater lá no apartamento de surpresa da Daisy, porque fugiram da clínica. A Daisy acolhe elas, diz, olha, fica aí na sala, deita aí, dorme aí e tal, enfim. E aí, já na hora de subir para dormir, a Susana levanta, né, o pijama da Daisy e vê que ela tá toda cortada, né? E aí a Lisa, a Angelina Jolie, né, que é a paciente com personalidade antissocial. Ela é muito agressiva, né, com a Daisy, ela diz, você tá toda cortada igual um presunto, né, todo mundo sabe que o seu pai transa com você, ou seja, se referindo aos abusos sexuais que a Daisy sofre, né, enfim. E ela é muito agressiva e meio que a Susana ali induz, né, de certo modo, a gente sabe que as coisas não são assim de relação de causa e efeito, a Daisy já tem todo um problema prévio, né, porque se fosse uma pessoa que não tivesse problemas prévios, alguém pode chegar pra mim e dizer, olha, se mata, eu vou dizer, não, obrigada, né, enfim. Mas pra quem já tem um problema prévio, tudo aquilo que a Susana disse pra ela, né, e a Lisa disse pra ela, e ainda no final disse assim, porque você não tem coragem de fazer nada, né? Porque você fica aí e não faz nada com isso tudo. E aí no dia seguinte, então, a Daisy aparece morta, né? Enforcada lá no banheiro. É a Susana que encontra a Daisy enforcada no banheiro. E isso faz ela se sentir muito culpada, porque ela não enfrentou a Lisa, né? A Lisa, ela manipula todas as meninas, né? No hospital, inclusive a Susana. E ela não enfrentou a Susana, ela não enfrentou a Lisa, né? Então a Susana se sente muito culpada nessa situação, se sente muito mal com isso, né? E aí ela larga a Lisa, né? A Lisa vai embora, foge, quando vê a Daisy morta. E a Susana liga então pra polícia, espera a polícia chegar, o pai da Daisy chega também, e é o pai da Daisy então que leva a Susana de volta pra clínica. E aí quando a Susana volta pra clínica, ela tem essa conversa, né, com a enfermeira, que é a Valerie, que ali eu considero o ponto de virada da Susana. Foi ali que ela disse assim, eu vou tomar as rédeas disso, né, eu vou entender o que tá se passando comigo e eu vou sair daqui. Que é meio que o que a enfermeira diz pra ela. Depois do suicídio de Daisy, então, é esse turning point, é esse ponto de virada da Susana. E ela conversando com a enfermeira, né, ela diz que
ela não sabe o que se passa na cabeça dela e a enfermeira diz, você sabe sim, é tudo isso que você me falou aí agora. Fale isso na sua terapia. Conte isso para o seu terapeuta, para os profissionais que estão lhe acompanhando. É importante que eles saibam disso. E aí a enfermeira, a Valerie, fala uma frase maravilhosa para Susana. Ela diz assim, não ponha sua âncora aqui. Não coloque sua âncora aqui. O que a Valerie quer dizer com isso? Assuma as rédeas. Fale as coisas que tem que falar na terapia para você não morar aqui. E aí a Susana fala, mas não sei o que lá da Lisa. E aí a Valerie interrompe ela, né? E a Valerie, pra mim, é a melhor terapeuta ali daquele hospital, né? Porque ela tem intervenções muito precisas com a Susana. E aí na hora que ela fala, não sei o que lá, porque a Lisa... Aí a Valerie interrompe ela e diz assim, Lisa tá aqui há 8 anos. Não coloque sua âncora aqui. Como quem diz assim, não se baseie por Lisa. Você vai se basear por Lisa? Lisa tá aqui há 8 anos, já foi, já voltou, foge, volta. 8 anos, é isso que você quer pra sua vida? Então, nas entrelinhas, é isso que a Valerie diz pra Susana. E ali é o ponto de virada da Susana no filme, né? Que já é mais, no momento, mais pro final do filme, né? Ali é o ponto de virada, tá? Bom, e aí Susana chega a verbalizar, né, nesse momento do ponto de virada, ela escreve lá no diário dela que ela tá se aplicando na terapia, que ela tá falando tudo lá pro Melman, né, que é o psicólogo, psicanalista que acompanha a Susana, e ela chega a escrever lá no diário que é muito difícil ficar na clínica sem a Lisa, mas que também é mais tranquilo sem ela, né, porque não tem a manipulação, porque não tem, enfim... Todas as questões aí que envolvem o transtorno de personalidade antissocial, que a gente vai ver em outra live. Bom, e aí então, nesse ponto de virada, né, a Susana resolve entender o que ela tem, falar sobre o que ela sente de verdade, né, e não tentar manipular ali com os terapeutas, com os psicólogos que acompanham ela. E aí Susana vai caminhando para o processo de alta, né, Susana vai caminhando para a saída da clínica, né. No final do filme, já no último dia, né, na última noite da Susana dentro da clínica, a Lisa ainda apronta mais uma surpresinha, né? A Lisa rouba o diário da Susana, onde tem escrito lá, claro, as coisas que ela anotou durante os 18 meses da internação, e óbvio que tinham muitas anotações sobre todas as meninas, né? E a Susana, manipuladora, rouba o diário, a Lisa, manipuladora, rouba o diário da Susana, e lê em voz alta para todas as meninas, o que deixa a Susana numa situação muito complicada, mas que também ela consegue se posicionar diante da Lisa, né? O que ela não conseguiu fazer quando a Daisy se matou, ela conseguiu fazer na última noite, né? Que é chegar para Lisa e dizer, o seu coração é gelado, você é ruim, né? Você é uma pessoa má. E aí ela consegue então se posicionar já nesse processo de mudança subjetiva da Susana. Pois ali é a última noite dela, né? Ela pega o diário de volta e na manhã seguinte ela tem alta do hospital, né? Então, a gente tem que entender o tratamento da Susana dentro desse contexto da década de 60, né? Onde o tratamento era manicomial, né? A Susana fica internada há quase 2 anos, a Lisa internada há 8 anos. Isso no mundo de hoje, no momento que a gente vive, né, em termos de tratamento de saúde mental, isso seria impensável. Ninguém mais fica internado 2 anos, menos ainda 8 anos, né? Isso não existe mais, ainda bem, dentro da prática de saúde mental atual no mundo, né? Então, se a gente pensar numa paciente como Susana, por exemplo, talvez nem fosse necessária a internação. Eu até questiono a real necessidade da internação de Susana, porque com um pouco de vigilância, ela poderia fazer o tratamento em casa para sair dessa questão do suicídio, mas ainda que se julgasse necessário, né, por conta da tentativa de suicídio e não pelo transtorno de personalidade, né, transtorno de personalidade tem nenhuma indicação para internação, mas pela tentativa de suicídio, por uma questão de segurança, né, para salvaguardar a vida do paciente, ela poderia aí ficar internada por 1 semana, talvez 10 dias no máximo, não mais do que isso, né, para conter outras tentativas de suicídio que ela viesse a fazer. Bom, então, como eu já falei aqui, né, na questão do tratamento, a internação seria totalmente dispensável. Se fosse necessária 1 semana,
estaria suficiente, jamais 2 anos, como ela ficou. A explicação do diagnóstico para o paciente é fundamental, né? Então, o paciente precisa saber o que ele tem, precisa entender o seu diagnóstico, né? Precisa se implicar no tratamento. E é quando a Suzana começa a entender isso, começa a perceber que ela vai precisar falar sobre isso, que ela precisa entender sim o que se passa na cabeça dela, é aí que ela começa a melhorar, né? Então hoje a gente tem isso muito claro, assim, o paciente precisa saber o diagnóstico, precisa ter consciência, precisa estudar, inclusive, por fontes seguras, né? Indicado pelos profissionais que o acompanham, sobre o seu transtorno, especialmente um transtorno permeado de fantasias como é o border, tá? A postura do psiquiatra que aparece no início do filme, né, que é o que interna a Suzana, é uma postura bastante questionável também, né, do ponto de vista da psiquiatria e da psicologia. Ele justifica a internação de Suzana como: você está fazendo seus pais e outras pessoas sofrerem. E isso é muito ruim, né, porque assim, primeiro você desqualifica o sofrimento do paciente. Quer dizer, uma menina de 17 anos faz uma tentativa de suicídio e a gente vai internar porque você faz os outros sofrerem. Você, dane-se, né? Ninguém tá preocupado com você. Você é uma adolescente rebelde, a gente vai lhe internar. Então é uma postura bem pouco empática, né? Outra coisa que a gente pode questionar sobre a abordagem desse psiquiatra, ele tem uma consulta com Suzana e ele decide a vida dela pelos próximos 2 anos, pelos próximos 18 meses, né? Com uma consulta. Outra coisa bastante questionável também. A Suzana não aceita o tratamento, né? No primeiro momento, ela se interna na clínica em tese voluntariamente, né? Mas no momento em que ela vai lá assinar os documentos, ela questiona a diretora da clínica: não são meus pais que tem que assinar? E a diretora faz: não, você tá se internando aqui porque você quer. E ela diz: não, porque eu quero, não, porque meus pais mandaram eu vir pra cá, né? Tipo, o psiquiatra que é amigo dos meus pais me colocou num táxi e me mandou pra cá. Como que isso foi voluntário, né? Então, assim, ela não aceita o tratamento, ela se recusa a admitir que tomar um vidro de aspirina com uma garrafa de vodka é uma tentativa de suicídio, né? E só então, depois da morte da Daisy, né? Depois que a Daisy se suicida, no insight que ela tem na conversa com Valerie, com a enfermeira, é que vira aí essa chave para Suzana, né? E que é o que eu tô chamando aí desse ponto de virada no tratamento da Suzana, né? Quando ela diz: como é que eu posso me curar se eu não entendo a minha doença? E aí a Valerie diz para ela: você entende sim, fale sobre todas essas coisas que você escreve aí no seu diário, fale na terapia, né? E aí quando ela começa a fazer isso, então, ela começa a caminhar para melhora e para alta. Então, a condução do tratamento no filme é o que a gente chama de um tratamento manicomial, ou seja, é um tratamento onde ela é internada, isolada, né, num hospício, num manicômio, convive com outras meninas que tampouco teriam indicação para estar ali também, né, praticamente nenhuma delas teria indicação para estar ali, internada. E no filme, a condução do tratamento, né, tanto pelo psiquiatra quanto pelo Melman, que é o psicólogo lá da clínica, é uma condução pela psicanálise, né? A Suzana vai falar, deitada lá num divã, como a gente vê em várias cenas do filme, e o tratamento hoje, que é mais aceito, o tratamento hoje que tem um maior número de evidências científicas para o transtorno de personalidade borderline, é o que a gente chama de terapia comportamental dialética, ou DBT. A DBT é uma terapia cognitiva que a gente chama de terceira onda, ou seja, mais moderna, que surgiu mais recentemente, né? A DBT surgiu ali pelos anos de 2000, mais ou menos. E a autora desta teoria, né, que se chama Marsha Linehan, a Marsha, ela é border também, né? E olha que interessante. Tem uma entrevista dela que ela deu para a BBC de Londres, que ela fala que ela estudou tudo que ela podia sobre border e ela criou, né, um tratamento, enfim, criou uma abordagem dentro da TCC. Ela já era psicóloga, já era terapeuta cognitiva. Ela criou uma abordagem dentro da TCC para, nas palavras dela, tirar outras pessoas daquele inferno que eu vivia. Então, assim, é muito difícil ser border, é muito sofrido viver.
É muito sofrido viver com tanta intensidade, né? Viver com um sentimento de vazio que não passa e que nada preenche. Então a Masha fala que ela criou a teoria justamente para tirar outras pessoas desse sofrimento, desse inferno, né? Como ela fala, que ela vivia, tá? E em que consiste o tratamento da DBT? De maneira bem resumida, porque a gente está falando aqui, em sua maioria, para um público leigo, né? O tratamento da DBT consiste em ensinar o paciente sobre o seu transtorno, que é o que eu venho falando aqui o tempo todo, e questionando o tratamento que foi dado à Suzana, aprender a controlar melhor suas emoções e seus impulsos, né? De forma que não seja disfuncional, que não prejudique tanto, controlar, modular um pouco melhor a intensidade das suas emoções, dos seus relacionamentos e, para no final das contas, ter um padrão de relacionamento mais saudável, com limites mais funcionais entre eu e o outro, né? E a forma como a DBT estabelece o tratamento é muito bonita, porque a primeira relação saudável dessa paciente vai ser com o seu próprio terapeuta, numa espécie de modulação, numa espécie de modelagem, né? A gente vai modelar o comportamento do paciente, ou seja, a gente vai ensinar para ele o que são limites funcionais, né? Até onde dá para ir no contato com outra pessoa, no relacionamento com outra pessoa. Então, é um tratamento muito difícil, porque é você, enquanto pessoa, enquanto psicólogo, lidando com outro paciente que tem problemas, né, que, enfim, tem dificuldades de relacionamento, e você se relacionando com aquela pessoa para dizer para ela, olha, isso aqui é um limite funcional. A partir daqui, já começa a incomodar, já começa a ficar difícil. Então, é importante que a gente module aqui a sua emoção, que a gente module aqui essa intensidade toda que você tem, pra gente parar aqui, né? Que aqui já tá intenso o suficiente, não precisa ser mais intenso do que isso, enfim. Então é um tratamento muito difícil, né? O tratamento proposto pela Masha, mas ao mesmo tempo é um tratamento que traz excelentes resultados, né? Tanto do ponto de vista das evidências científicas quanto do empírico mesmo, né? Na prática clínica a gente observa um resultado muito bom, muito significativo das pacientes com transtorno de personalidade border, que são submetidas à comportamental dialética. E aí, para finalizar, né, para fechar aqui a live sobre Garota Interrompida, eu queria trazer uma frase, de novo, da Suzana, né, que também é dita no livro, é a última frase do filme, perdão, quando ela está saindo do hospital psiquiátrico no táxi. E até, enfim, interessante que o mesmo táxi que leva ela é o mesmo táxi que traz ela de volta, né? É o mesmo taxista. E aí, no final do filme, ela vem refletindo no táxi, né? Pensando em tudo aquilo. E ela fala a seguinte frase: o que é ser louco? Quem define a loucura? Se você já contou uma mentira alguma vez e gostou, ou se alguma vez você já quis ser criança para sempre. Afinal, o que é loucura? No final das contas, ser louco é como ser eu ou você, só que amplificado. Ai, que frase sensacional, né? O que é ser border no final das contas? É como ser eu ou você, só que amplificado. A gente sente muito de vez em quando também. A gente se apaixona loucamente de vez em quando também. Só que a gente não vive nesse estado constante de paixão louca, de querer falar com a pessoa o tempo todo, de querer ver o tempo todo, de querer abraçar o tempo todo. Isso é um estado passageiro na nossa vida. Imagina viver nisso, né? Então, eu anotei essa frase aqui porque eu achei essa frase sensacional. Ser louco é como ser eu ou você, só que amplificado. Hoje a psicologia tem um entendimento muito claro dessa frase que a Suzana disse lá em 1967, né? Quando ela escreveu o livro de verdade, a própria Suzana mesmo, a autora do livro. Quando ela disse isso em 1967, hoje a psicologia tem um entendimento claro disso, que é o que a gente chama de traço e transtorno. Na verdade, assim, as coisas elas não são, né, tão distantes assim. Tem muitas pessoas que têm traços border, mas não são exatamente um paciente com transtorno de personalidade borderline, né?
talvez muitos de vocês aqui, quando eu li a descrição, né, dos sintomas, das características do transtorno, muitos de vocês se identificaram com um ou outro. Isso é um traço, né? O que não significa que é disfuncional, o que não significa que é patológico, o que não significa que traz sofrimento ou que precisa de uma intervenção médica, psicológica, medicamentosa, de maneira alguma, né? E aí vem essa frase da Suzana, né? Que fala exatamente sobre isso, sobre traço e transtorno, e que eu achei lindíssima, né? E que eu finalizo aqui a live com ela, né? O que é ser louco? É como ser eu e você, só que amplificado. Entende isso? Isso é lindo, né? Isso é exatamente a definição que a gente tem hoje de traço e de transtorno. Enfim, então, eram essas as minhas reflexões aí sobre o filme, né? Que eu queria passar um pouco para vocês. É um filme, na minha opinião, um clássico, né? Todo mundo que fez psicologia, todo mundo que estudou psicologia viu esse filme já em algum momento. É um filme de 1999, né? Foi bem na época ali que eu ia fazer vestibular, né? Eu fiz vestibular em 2000, 2001, por aí. E esse filme me marcou muito, né? Marcou muito a minha final da adolescência aí, né? Eu era mais ou menos da idade da Suzana quando eu vi esse filme. E esse filme me marcou muito, né? E foi um dos filmes que me incentivou também a querer fazer psicologia. Então é um filme que eu tenho um carinho, digamos assim, né? Um apreço por esse filme muito grande. E hoje trabalho muito, enfim, é uma das minhas atuações talvez mais fortes aí na clínica, com pacientes com esse transtorno, né? Com pacientes com transtorno de personalidade border. Bom, então, que bom que vocês gostaram da live. Fico muito, muito feliz, né? De ter quase 500, 600 pessoas aqui comigo ao vivo. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Feliz demais. Um beijo enorme. Bom fim de semana. Até sexta. Tchau.